Estudar com Autonomia é um projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo da sua única responsabilidade os conteúdos que passamos a emitir. Bom dia, cá estamos para a nossa quinta aula de Economia, 10º ano. Como nós já estamos por dentro da matéria, estamos na unidade 6 de rendimentos e repartição dos rendimentos. Nós começamos por ver como é que os rendimentos se formavam e depois começamos por ver como é que eles eram distribuídos pelos fatores produtivos conforme eles iam entrando e conforme participavam na atividade produtiva. Depois nós tivemos a ver a repartição pessoal do rendimento. Tivemos a ver como é que cada um dos intervenientes, cada uma das pessoas, cada uma das famílias ia receber esses rendimentos que eram produzidos na atividade produtiva. Depois nós tivemos a ver que, fruto dessa distribuição, fruto da distribuição dos fatores produtivos, e por outras razões que não só estas, mas também outras razões sociais, nós vimos que surgiam diferenças, divergências, disparidades na distribuição dos rendimentos. Foi aí que nós tentámos medir essas disparidades. É aí que nós estamos a tentar perceber como é que existem estas disparidades. Mas agora vamos entrar noutra fase. Vamos entrar numa fase em que se tentam corrigir estas diferenças. Nós vamos ver a redistribuição dos rendimentos, vamos ver a repartição secundária dos rendimentos hoje. Depois deixaremos as desigualdades da repartição dos rendimentos em Portugal e na União Europeia. Já fomos abordando ao longo da matéria, mas vamos aprofundar um pouco conforme nós formos falando nestes novos temas. Vamos consolidar a matéria já dada e vamos aproveitar para também chegar à realidade e tentar compreender aquele mundo em que nós nos movemos. Então, hoje nós vamos falar acerca da redistribuição dos rendimentos. Temos aqui 4 vetores muito importantes, 4 conceitos base que nós temos de sabê-los, temos de compreendê-los quando chegarmos ao fim destes 30 minutos. Vamos falar sobre os rendimentos secundários, a repartição secundária dos rendimentos. Vamos falar acerca das transferências sociais, acerca das cotizações sociais e acerca dos impostos diretos. Ou seja, estas 3 funções, estas 3 formas que o Estado tem de efetuar a redistribuição dos rendimentos. No fundo, vamos ver qual é o papel que o Estado tem na redistribuição dos rendimentos. Nós já tínhamos visto que este quadro, na nossa última aula, tínhamos visto que a taxa de risco de pobreza, portanto, a parte da população que tinha rendimentos abaixo daquele limiar que nós considerávamos limiar de pobreza, sofria alterações conforme nós considerássemos o tipo de rendimentos que estávamos a falar. Nós falámos antes de qualquer transferência social, portanto, neste caso, nós estávamos a falar dos rendimentos primários. Mas aqui aparecem depois duas outras coisas. Após as transferências relativas a pensões e após as transferências sociais. E aquilo que nós já tínhamos visto quando estivemos a analisar este quadro é que a taxa de risco de pobreza ia reduzindo conforme nós íamos introduzindo estes novos conceitos. Se nós estivéssemos a olhar só para a repartição primária dos rendimentos, ou seja, as rendas, os juros, os lucros e os salários, como é que eram distribuídos pela população, e se nós analisássemos só isso e estivéssemos a tentar compreender aquela fatia da população que tinha acesso a menos rendimentos, nós vimos que isso correspondia a 43% da população. No entanto, se nós introduzirmos aqui a intervenção do Estado e nós introduzirmos aqui as pensões, já vamos ver que isto vai reduzir para 22,7%. E se nós introduzirmos as transferências sociais, ainda reduz mais para 17,2%. Agora temos de compreender como é que estes conceitos se articulam e temos de aprofundar o nosso conhecimento sobre estes conceitos para compreendermos aquilo que estamos a dizer. Já vimos a prática, já vimos como é que funciona, agora vamos passar aos nossos conceitos.
Nós já tínhamos visto os nossos rendimentos primários e lembrámos-nos bem deles. Lembrámos-nos dos salários, que nós tínhamos utilizado a letra W para representar. Lembrámos-nos da renda, lembrámos-nos do juro, lembrámos-nos do lucro. Lembrámos-nos que o salário é a remuneração do fator produtivo de trabalho, a renda é a remuneração do fator produtivo imóveis, dentro do capital, os imóveis. O juro é a cedência temporária de liquidez e é o que remunera essa cedência temporária de liquidez, e o lucro vai remunerar a atividade empresarial, vai retribuir o risco, vai tentar compensar o risco e a iniciativa de alguém. Então, isto são os rendimentos primários. É estes rendimentos, é esta distribuição direta das rendas, dos juros, dos lucros, ou seja, das retribuições do fator produtivo capital e também do fator produtivo de trabalho, o salário, nós chamamos a isto os rendimentos primários. Mas existem também rendimentos secundários. E o que é que são estes rendimentos secundários? Bem, os rendimentos primários nós já sabemos. Reparem que eu estou sempre a repetir estes conceitos porque têm de ficar bem consolidados. Temos sempre de nos lembrar que os rendimentos primários são salários, rendas, juros e lucros. E quais são os rendimentos secundários? Os rendimentos secundários dizem respeito a transferências internas e a transferências externas. Portanto, os rendimentos primários, como eu já tinha dito, dizem respeito à repartição primária dos rendimentos. Um fator produtivo intervém na atividade produtiva, é remunerado pela sua intervenção. Sai diretamente da atividade produtiva. Já os rendimentos secundários dizem respeito às transferências sociais. Introduzimos aqui um novo agente económico dentro do nosso sistema económico. Introduzimos o Estado. Vamos ver qual é o papel que o Estado tem nesta repartição dos rendimentos. Atenção, não quer dizer que o Estado não estivesse presente naquele modelo anterior, porque o Estado também paga salários, e também paga rendas, e também paga juros, e também oferta lucros, também intervém na economia como outro agente qualquer. Mas aqui estamos a falar do Estado a intervir na economia como a sua função primordial, exercendo a sua função primordial. Vamos chegar até o Estado de Providência. Então, os rendimentos primários são aqueles que saem da atividade produtiva, mas depois vamos ter a intervenção do Estado. Quando nós aplicamos a intervenção do Estado, vamos chegar a um novo conceito. Vamos chegar ao conceito do rendimento disponível dos particulares. Já vamos tentar perceber o que é que isto significa. Em primeiro lugar, vamos tentar compreender porque é que o Estado se intromete. Nós temos aqui um mercado que funciona normalmente e reparem que a intervenção do Estado não é assim tão consensual. É uma discussão política e é uma discussão científica também. Existe na economia dois ramos que defendem intervenções diferentes do Estado, como vocês vão abordar para o ano. Mas neste momento aquilo que nós queremos perceber é porque é que o Estado tem de intervir nesta questão dos rendimentos primários. Em primeiro lugar, nós já vimos que existem discrepâncias. A repartição dos rendimentos não é feita de forma igualitária por uma série de questões. Então, é chamado o Estado para tentar equilibrar esses rendimentos. A primeira coisa tem a ver com a própria atribuição dos fatores produtivos. Há pessoas que têm mais capital, há pessoas que têm imóveis, há pessoas que têm empresas e que têm acesso a outro tipo de rendimentos. E há outras que não têm acesso a esse tipo de rendimentos. Por outro lado, hoje em dia também o Estado foi cada vez mais chamado a intervir para salvaguardar aquilo que nós consideramos serem condições dignas de vida. Aliás, isto é bem característico daquilo que é o modo de vida europeu. Portanto, nós consideramos, como seres humanos, que todos têm de ter direito e têm de ter acesso a uma qualidade de vida que nós consideramos mínima. E, por isso, o Estado tem de intervir na economia. E, finalmente, um sistema de previdência. O que é o sistema de previdência? O sistema de previdência é aquilo que cada trabalhador pode descontar e que depois, quando chegar à sua idade de reforma ou quando precisar de alguma condição, vai poder ter acesso e vai-lhe ser atribuído ou uma pensão ou um subsídio de temporário de desemprego ou de doença. Estamos a falar, no fundo, de uma função que o Estado chamou a si também, que é uma função de seguro de trabalho. É este Estado que intervém na economia e que intervém de forma direta nas condições de vida dos seus cidadãos, nós vamos chamar Estado de Providência.
Reparem, sistema de previdência tem a ver com previr as condições de vida. Estamos a falar do sistema de securitização dos trabalhadores. O Estado de Providência é o conceito do Estado que intervém na economia, tentando prover um conjunto de qualidade de vida mínimo aos seus cidadãos. Então, como é que o Estado vai reduzir, como é que o Estado vai tentar esbater as diferenças? Como é que vamos reduzir as assimetrias? Nós sabemos da curva de Lorentz que o perfeito era que todos os cidadãos tivessem uma repartição perfeita dos rendimentos, todos tivessem o mesmo rendimento. Mas a realidade é que existem diferenças, e existem diferenças que são naturais, porque a vontade de cada um é diferente. Há pessoas que podem querer trabalhar mais para ter acesso a maiores rendimentos. Há pessoas que podem querer trabalhar menos porque preferem ter outro tipo de vida. Há pessoas que podem querer, que têm acesso naturalmente a outro tipo de vida, mas também existem outros casos. Existem casos em que as pessoas não têm capacidade de trabalho porque, por alguma razão involuntária. Ou existem pessoas que temporariamente não conseguem aceder ou não conseguem desempenhar o seu trabalho. Ou então existem sítios, existem regiões onde não é possível que a economia seja capaz de gerar rendimentos suficientes para atribuir ou dar aos seus cidadãos capacidade condigna de vida. Então é por isto que o Estado vai reduzir as assimetrias, vai procurar esbater estas assimetrias, vai tentar dar condições de vida aos seus cidadãos. Então quais são os instrumentos que estão ao dispor do Estado? Nós vamos salientar 3 instrumentos, 3 tipos de políticas. As políticas, neste caso, estamos a falar de políticas no sentido de maneiras que o Estado tem de intervir na economia, na realidade económica, para alterá-la de acordo com um objetivo pré-definido. Então, quais são as políticas de redistribuição ao dispor do Estado? Em primeiro lugar, a política de preços. A política de preços significa que o Estado vai mexer nos preços dos bens e serviços prestados. Vamos tentar compreender depois como é que o Estado vai intervir nos preços. E vamos compreender que, mesmo não havendo a determinação direta do Estado para um preço, o Estado vai conseguir intervir na política de preços. Nós ainda temos alguns preços que são tabelados. O exemplo, aqui na região autónoma da Madeira, são os combustíveis. Ao longo da nossa vida recente, nós fomos abandonando a determinação direta dos preços. Mas nós vamos ver que, mesmo sem definir diretamente um preço, o Estado ainda intervém. E ainda há uns bens que ele torna mais caros e outros que ele tenta tornar mais baratos. Além disso, temos as políticas sociais. Vamos ver o que é que significa isto, que forma é que o Estado pode intervir na sociedade para tentar alterar e esbater estas assimetrias. E, finalmente, a política fiscal. Reparem que a política fiscal é um dos instrumentos, e é o último, não é o centro dos instrumentos. O Estado tem inúmeros instrumentos ao seu dispor para conseguir chegar aos seus objetivos. E os instrumentos fiscais acabam por ser um deles, não são o centro. Em primeiro lugar, para nós conseguirmos entrar nesta questão das políticas, há um conjunto de conceitos que nós temos de perceber. Em primeiro lugar, o que é que são as receitas do Estado? Nós temos, em primeiro lugar, as receitas patrimoniais. Eu não vou ter aqui muito tempo, porque isto é matéria para o 11º ano. As receitas patrimoniais são as rendas. O Estado tem imóveis e também vai oferir rendas. Ou seja, as pessoas pagam, os indivíduos pagam voluntariamente as retribuições. A mais importante, o tipo de receita mais importante são as receitas coativas. Correspondem àquilo que o Estado faz uma coação, obriga e leva os cidadãos a exercer e a impor a ter de pagar, a ter de contribuir para estas receitas. E, finalmente, temos as receitas creditícias de crédito, ou seja, o Estado também pode pedir dinheiro emprestado. Não nos vamos preocupar muito com as receitas patrimoniais, nem com as receitas creditícias, vamos nos concentrar aqui nas receitas coativas. O que é que são as receitas coativas? São aquelas que os cidadãos pagam pela utilização de serviços. Aí nós estamos a falar de taxas. Quando alguém paga a conta da água, por exemplo, está a pagar uma taxa de utilização de um espaço. Essas são taxas, está a pagar um serviço cobrado ao Estado.
Mas também pode pagar impostos. E o que é um imposto? É uma prestação pecuniária, portanto é um pagamento em dinheiro que não tem qualquer contrapartida. Eu pago o imposto, mas não estou a ressarcir o Estado, não estou a retribuir, não estou a devolver ao Estado o pagamento por qualquer serviço que eu tenha tido. Apenas pago o imposto porque estou em determinadas condições. É por isto que é coativa. Eu pago o imposto não porque tenha vontade própria. A pessoa não quer fazer o pagamento do imposto. Ou a vontade de fazer o pagamento do imposto, pouco importa. Eu estou a pagar independentemente da minha vontade. E, finalmente, também as contribuições para a Segurança Social. As contribuições para a Segurança Social acabam por ser quase para fiscais. Também são obrigatórias. Eu também não depende da minha vontade. Eu tenho que pagar obrigatoriamente as contribuições para a Segurança Social. Estes são os três tipos de receitas do Estado coativas. Também podemos ter as multas, mas não nos vamos concentrar nisso. Vamos ter um bocadinho mais nos impostos para compreender que tipos de impostos é que nós temos. Podemos falar de impostos diretos e impostos indiretos. E aqui é que nós começamos a chegar ao centro daquilo que é importante para compreendermos como é que o Estado pode intervir na redistribuição dos rendimentos. Nós falamos de impostos indiretos quando falamos daqueles que incidem diretamente sobre os rendimentos. Eu ganho mais dinheiro, vou pagar mais impostos. Eu tenho mais rendimentos, vou pagar mais IRS. Aqueles que recaem diretamente sobre a minha riqueza. Se eu tenho uma casa maior, vou pagar um IMI maior. Se eu tenho uma casa mais pequena, vou pagar uma contribuição menor. Mas vou sempre pagar sobre o património que eu tenho. Os indiretos já não recaem diretamente sobre o património ou os rendimentos. Recaem sobre o consumo. Eu consumo mais de um determinado bem, então vou pagar mais. Exemplo disto é o IVA. Eu vou a uma loja, compro uma camisa, estou a pagar o IVA. Se eu não comprar, não pago imposto. Só pago porque consumi. Se eu comprar um tablet, vou pagar imposto. Eu compro um carro novo, vou pagar um imposto. Então vamos ver para que é que os impostos servem. Como é que nós vamos usar os impostos para alterar esta disparidade na distribuição dos rendimentos? Em primeiro lugar, vamos olhar para os impostos indiretos. Vamos tentar compreender como é que isto se processa. Eu terei aqui uma foto de um carro bem giro, de um Ferrari, para vos mostrar que este Ferrari, porque é um bem de luxo, porque é um bem caro, vai pagar muito mais impostos. Vai pagar mais impostos porque vai pagar IUC, vai pagar imposto de automóvel e vai arrecadar mais receita para o Estado. Reparem que a intenção também de cobrar mais impostos a estes bens de luxo não é só penalizar quem os consome e pô-los a contribuir mais para o Estado. É também para arrecadar mais receita para o Estado, para que depois o Estado possa investir na sua componente social, procurando desbater estas assimetrias que nós andamos a medir. Ou seja, no fundo, a intenção final destes impostos indiretos também, reparem que quem há de consumir estes bens de luxo, quem há de consumir mais estes bens de luxo, é quem tem mais rendimentos. Reparem que também é por isto que se chamam impostos indiretos. Vão onerar indiretamente o património, vão levar a que quem tem mais rendimentos consuma um bocadinho menos do que aquilo que consumiria se não existissem impostos indiretos. No fundo, também está a penalizar o seu rendimento. Não incide diretamente, incide indiretamente sobre o rendimento. E então, mas como é que se reduz a disparidade? Já vimos que penalizava aqueles que eram os bens de consumo de luxo. E os bens de consumo essenciais, como é que se faz? Pagam menos impostos. Eu terei aqui uma foto do arroz. O arroz é taxado à taxa mínima de IVA. Reparem que o Ferrari anterior paga IVA à taxa normal, 21%. O arroz paga IVA à taxa reduzida, 4%. A diferença só por aqui já faz diferença. Isto de pagar menos impostos vai levar a que o preço relativo seja mais baixo. Antes de nós fazermos esta aplicação dos impostos, eu precisava de mais pacotes de arroz do que no fim da transformação.
Relembrem aquilo que vocês deram quando falaram na formação do preço e no preço relativo, na formação do dinheiro e no preço relativo. É uma boa altura para recapitularem essa parte. Ao baixar os impostos, neste caso, para os bens de primeira necessidade, estou a tornar o seu acesso mais universal, mais livre. Olhando agora para os impostos diretos, já vimos como é que os impostos indiretos levavam ou tentavam esbater estas discrepâncias na distribuição dos rendimentos. Vamos agora olhar para os impostos diretos. Como é que nós vamos gerir os impostos diretos? A primeira forma que os impostos diretos têm para tentar esbater estas diferenças é através da aplicação de impostos progressivos. O que é que significam impostos progressivos? São impostos em que, conforme vai aumentando a matéria coletável, e o que é a matéria coletável? A matéria coletável é aquela massa sobre a qual vai incidir o imposto. Se nós estarmos a falar do imposto sobre o rendimento, os rendimentos de um agregado vão ser a matéria coletável. Vamos usar isto de uma maneira simples. Mas, como eu dizia, como é que funcionam os impostos progressivos? Conforme vai aumentando a matéria coletável, vai aumentando a taxa. Ou seja, quem ganha menos vai ter uma taxa de imposto menor. Quem ganha mais vai ter uma taxa de imposto maior. Para exemplificar, eu retirei a tabela de IRS para 2020. E se vocês repararem, um indivíduo, um cidadão, uma família que tenha um rendimento coletável até 7.112 euros, vai-lhe ser aplicada uma taxa de 14,5%. Agora, outra família ou outro indivíduo, mas que ofere mais de 80 mil euros, aí vai pagar uma taxa de 48%. Reparem, não só ele paga mais porque a taxa, mesmo que fosse a mesma, se a base é maior, se a matéria coletável é maior, naturalmente ele iria pagar mais, mas ainda a taxa ainda é superior. O que é que isto leva? Leva a que os rendimentos maiores tornem-se não tão maiores do que os rendimentos mais baixos. Estamos a reduzir a assimetria. Mas isto não chega. Não chega só a mexer sobre os rendimentos e sobre os impostos. Vamos agora compreender e olhar para as três políticas que nós tínhamos definido e tentar compreender como é que isto tudo se processa. Em relação às políticas de redistribuição, nós vamos começar pela política de preços. Em primeiro lugar, nós já tínhamos visto. Uma das maneiras que o Estado tem é aplicar maior carga fiscal sobre os bens de consumo. Um exemplo disso, eu já dei o imposto sobre os produtos petrolíferos, mas também existem outros. O imposto sobre bebidas alcoólicas, o imposto sobre o tabaco. São considerados bens supérfluos, bens que não há necessidade primária de consumi-los, então vão ser mais taxados, vão ter uma carga fiscal maior. Mas também se aplica de outra maneira, que é atribuindo uma carga fiscal menor àqueles bens que são considerados de primeira necessidade. Finalmente, ainda há outra maneira, que é o Estado pode atribuir subsídios. Reparem, e é sempre boa ideia vocês ficarem com este conceito. Um imposto é uma forma que o Estado tem de honorar e também temos o contraponto, o oposto exato, que é um subsídio. O Estado também pode atribuir um subsídio. Há bens que o Estado considera que são tão essenciais, que convém atribuir um subsídio, baixar o seu preço. Reparem que aquilo que estamos a fazer é tornar os bens supérfluos mais caros, os bens que supostamente vão ser consumidos, os bens de luxo que vão ser consumidos por aqueles que têm mais rendimentos, estamos a torná-los mais caros, e os bens que são de primeira necessidade, estamos a torná-los mais baratos. Um exemplo de um subsídio atribuído, temos aqui na Madeira o POSEI, que é atribuído aos bens de primeira necessidade. Vamos ver então como é que a carga fiscal, como é que nós podemos alterar a distribuição dos rendimentos olhando para a carga fiscal. Em primeiro lugar, aumentando a carga fiscal sobre os rendimentos mais elevados, nós já vimos o exemplo do IRS, e uma menor carga fiscal sobre os rendimentos mais baixos, ou até isenção sobre determinados rendimentos. Nas políticas de redistribuição, vamos ver como é que funciona a política social, e esta sim acaba por ser aquela que é a cara mais natural das políticas de redistribuição. Lembram-se destas personagens? Estas personagens eram aqueles intervenientes na atividade produtiva. São os trabalhadores. Estes trabalhadores vão todos os meses
devolver ao Estado ou entregar ao Estado através das suas cotizações. Portanto, vão descontar uma partezinha do seu salário e vão entregar à Segurança Social. Chamam-se cotizações aqueles 10% ou 11% que são descontados dos salários dos trabalhadores e que são entregues à Segurança Social. Mas também as entidades patronais vão contribuir para a Segurança Social. Atenção, há aqui um pormenor, é que contribuições dizem respeito não só à parte que é devida pelas entidades patronais, como também ao total das contribuições sociais e das cotizações sociais. E este montante, estes 23,75% das contribuições, mais estes 11% das cotizações, vão ser entregues à Segurança Social. E o que é que a Segurança Social vai fazer com isto? O que é que este organismo autónomo, que depende do Estado, vai fazer com isto? Duas coisas. Primeiro, um sistema previdencial. O sistema previdencial, lembram-se, falei nisto há pouco, significa que cada um destes trabalhadores vai chegar ao fim da sua carreira contributiva e vai ter acesso à sua pensão de reforma. Mas também, ao longo da sua vida, se por alguma razão de força maior ficar desempregado, também vai ter acesso ao subsídio de desemprego. Se tiver um acidente de trabalho, vai poder oferir do seu subsídio de apoio na doença. Mas não é só isto que a Segurança Social faz. A Segurança Social também tem uma componente de solidariedade, tem uma componente de assistencialismo. Aliás, muito característica não só dos países europeus, mas mais concretamente de Portugal. Nós em Portugal temos uma longa história de mais de 600 anos acerca do assistencialismo. A solidariedade diz muito daquilo que é o Estado europeu. E o que é esta componente? É nesta componente que nós inserimos aquela parte dos rendimentos que são devolvidos à população para procurar dar melhores condições de vida a quem não as tem. Ou seja, não só penalizando quem tem mais rendimentos, que no fundo nem sequer é uma penalização, é uma contribuição para que possam participar num esforço conjunto de melhorar as condições de vida, e do outro lado nós temos uma parte da população que por alguma razão não pode ou não consegue aceder a rendimentos mais elevados e que vai ser ajudada nesse sentido. O que é que estamos a falar concretamente quando estamos a falar aqui desta componente de assistencialismo? Estamos a falar dos subsídios de sobrevivência, das pensões de sobrevivência, estamos a falar das pensões de invalidez, estamos a falar também do rendimento social de inserção e estamos a falar de todas as intervenções que o Estado faz para procurar dar melhores condições de vida a todos os seus cidadãos. Então, o que é que nós abordamos hoje? O que é que nós temos a reter acerca da aula de hoje? Em primeiro lugar, muito importante voltarem a rever e reter muito bem o que é que são rendimentos primários e rendimentos secundários. Lembrando que os rendimentos primários são aqueles que saem diretamente da atividade produtiva e os rendimentos secundários são aqueles que são distribuídos após a intervenção do Estado. O Estado vai ter uma componente de intervenção e esses serão os rendimentos secundários. Ou seja, de uma maneira muito simples, estamos a falar das transferências sociais. Estamos a falar das tais pensões de reforma, pensões de invalidez e rendimento social de inserção. Todas as contribuições que o Estado faz. Vamos ver o papel fundamental que o Estado tem na repartição dos rendimentos. Não só nesta componente de Estado de Providência, de assistencialismo, mas também através das políticas de redistribuição. Nós vimos que existiam prioritariamente, ou nós salientámos, 3 políticas de redistribuição. Primeiro, a política de preços, procurando alterar a estrutura dos preços, procurando modificar os custos relativos de um bem em relação ao outro. Neste caso, estávamos a falar da intervenção através de impostos ou através de subsídios. Impostos penalizando aqueles que são os bens de consumo ou os bens de luxo, aqueles bens que são privilegiados por quem tem rendimentos mais elevados e procurando tornar mais baratos os bens de primeira necessidade, os bens essenciais. Depois também vimos que existia a política social, da qual nós destacámos principalmente a segurança social. Não quer dizer que dentro da política social não hajam outros instrumentos muito importantes para que se possa alterar a política de redistribuição de preços. Mas compreendam que para nós medirmos em termos económicos é mais simples nós olharmos meramente à distribuição de rendimentos através dos subsídios atribuídos. Finalmente, vimos também a política fiscal.
e vimos como é que distinguíamos entre impostos diretos e impostos indiretos. Neste momento é isto que é importante que retenham da política fiscal, compreendam qual é a diferença que existe entre impostos diretos e indiretos. E vimos como é que estes impostos iriam ter impacto na alteração da estrutura de rendimentos. Finalmente falamos também, dentro dos impostos diretos, falamos dos impostos progressivos. Falamos das cotizações sociais, ou seja, com as contribuições que cada cidadão, cada trabalhador faz para a segurança social, e falamos também das transferências sociais como consequência desta relação que se estabelece no Estado dentro da economia. E com isto terminamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem fazer qualquer contacto. Tenho recebido contactos e tenho procurado responder, na medida do possível, àquilo que me tem sido solicitado, e continuem a estudar economia.